E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar, é uma coisa um pouquinho mais filosófica, mas tem uma história e tem dados atrás disso. Esses dados são a minha experiência de vida, o que aconteceu comigo. E eu acho importante compartilhar isso com vocês. O que eu quero falar? Qual que é a minha base de pensamento? Ela é a seguinte, que a vida sempre tem mais para te oferecer do que aquilo que você pede para ela. E para você receber o que a vida tem que te oferecer, você tem que mudar o seu enfoque. Porque normalmente a gente enfoca na obtenção de algo, né? Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero ter uma família, eu quero ter um emprego, eu quero ter uma posição no emprego. A gente direciona a nossa vida para algumas conquistas que a gente acha importante. E por muito tempo eu vivi assim, até que em 1998 para 1999, vamos colocar assim no período de 1998 para 2000, eu mudei esse meu enfoque. Eu enfoquei no meu crescimento pessoal e não naquilo que eu iria obter. A minha única intenção era exercer uma influência estratégica, uma influência intelectual aos que estavam à minha volta no meu meio e sempre expandir aquela influência intelectual. Isso é um câmbio muito radical, mas eu fiz esse câmbio radical porque eu também passei por processos radicais. Eu vi que aquele enfoque em obtenção de coisas, para mim, não estava funcionando. E algumas experiências depois vieram a comprovar que a minha opção entre enfocar na minha influência intelectual, influência estratégica, nos que estão à minha volta, como único objetivo, me impossibilitou de que a vida me oferecesse coisas que eu nunca antes tinha imaginado. Eu vou te dar dois exemplos sobre como isso aconteceu. O primeiro é uma coisa muito interessante. Se você perguntasse para mim nos anos 90, nos anos 88, 90, né, qual era o meu objetivo, vou te dar um exemplo, onde eu queria morar. Eu ia falar para você, olha, eu moro em São Paulo, eu quero morar num bairro melhor, numa casa, num apartamento maior, ou até mesmo numa condição extrema, queria sair do Brasil e morar em Paris, porque eu achava Paris uma cidade maravilhosa. Ainda é maravilhosa, mas quando você tem uma visão mais global do mundo, Paris é uma cidade como outra qualquer. E uma coisa muito interessante aconteceu, que quando a Miriam, minha esposa, ela estava grávida, ela tinha vontade de tomar um sorvete chamado Coit Tower, que é um sorvete que é da Swensen's, que era uma sorveteria que tinha ali na Avenida dos Bandeirantes, até hoje onde era o KFC, onde era o KFC, não sei se o KFC mudou daquele lugar. E aquela sorveteria era a sorveteria que eu tinha esse sorvete, Eu já contei essa história antes. Se uma pessoa me aparecesse naquele tempo e falasse para mim, olha, esquece os seus focos, porque se enfoca no seu crescimento profissional, esquece essas outras coisas de onde você vai morar, que casa você vai ter, porque daqui a alguns anos você vai estar morando na cidade de onde essa sorveteria tem a sede, que é Swensen's de São Francisco. Eu ia falar, você é louco. Ou seja, se alguém viesse para me contar o meu futuro, eu ia falar, o que você está falando é completamente fora do senso, é uma coisa absurda, né? E na verdade, hoje eu moro em São Francisco. E por que eu vim morar em São Francisco? Porque São Francisco não é porque eu quis, porque São Francisco foi o lugar que foi escolhido para mim, onde eu pudesse exercer ao máximo, até hoje, a minha capacidade intelectual. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, eu não tenho a mínima ideia.
Mas eu sei que se você perguntasse para mim e pedisse e falasse, pede aquilo que você acha de melhor onde você vai viver, eu nunca teria escolhido São Francisco. E hoje, olhando a minha vida em São Francisco, ela tem muito senso, porque ela representa um caminho muito coerente na minha evolução como pessoa e aonde eu deveria estar. Mas se você perguntasse isso para mim, sei lá, 20 anos atrás, eu não iria saber. Eu não iria dizer. O meu pedido ia ser outro. E se meu pedido fosse concedido, eu não queria estar morando em São Francisco. Então, eu estou sempre treinando as pessoas, né? E falando, olha, quando você está numa empresa, você não pensa em uma posição hierárquica. Você pensa na expansão do seu conhecimento. E deixa a empresa te oferecer a posição. Porque às vezes você vai pedir uma coisa e a empresa tem uma coisa muito melhor para oferecer para você. E se a empresa não quiser te oferecer nada, certamente um outro grupo de uma outra empresa vai perceber o trabalho que você está fazendo e vão te chamar. Então não se preocupe em procurar uma posição. Se preocupe em se expandir intelectualmente de uma maneira que você influencie positivamente quem está do seu lado. E se essa pessoa que está do seu lado, esse grupo não perceber, outros grupos perceberão e falar, poxa, vem aqui, porque aqui você vai agregar mais valor. Então é isso que é muito importante. Um outro exemplo, palestras, né? A primeira vez que eu dei uma palestra, assim, uma palestrinha uma coisa assim, mais relacionada à gestão, foi em 1998, que eu estava estudando a filosofia ali. Um professor de uma universidade lá do Mato Grosso do Sul ficou interessado e falou, Paulo, por que você não vem dar uma palestra aqui para os meus alunos de administração sobre a filosofia Lean? Você faz uma linha do tempo de teorias de administração até você chegar na Lean. Eu falei, claro, perfeito. E eu fui lá e eu dei a palestra. E quando eu comecei a dar a palestra, eu vi que existia uma dissociação entre o que eu falava e que os outros escutavam, né? Porque eles não tinham, infelizmente, eles não tinham conceituação para entender o que eu estava falando. Porque eram mais jovens, né? E eu também os conceitos que embasavam a minha apresentação eram um pouco mais complexos, requeriam um pouco mais de maturidade para entender, então realmente o pessoal não entendeu muito. E aquilo me deixou extremamente frustrado e afetou a minha autoconfiança depois daquela apresentação. E se o pessoal pensasse, e se me oferecesse a oportunidade de escolher onde eu gostaria de apresentar no futuro, eu ia chegar no máximo na USP ou numa empresa como naquela época a Votorantim, né? Mas como eu não escolhi isso, eu nunca pensei nisso, para mim o mais importante era expandir a minha capacidade intelectual, né? Naquela época, lá para os anos 99, 99 eu já tinha mudado esse meu foco, eu já estava num foco mais expansão de conhecimento do que obtenção de alguma conquista material, do que alguma conquista material. E essa semana que passou, vocês podem ver na minha página no LinkedIn, eu estava dando uma palestra dentro da Toyota para empresas que participaram lá também, como claro, a Toyota que estava lá, como a Goodyear, como a Airbus. Então eu estava lá podendo falar e dar treinamento para esse pessoal. Mas se você me perguntasse essa pergunta se você me perguntasse se isso acontecesse comigo em 1998, eu não ia nem ter capacidade de me imaginar nessa posição. Porque tudo que a vida tem para te oferecer é muito maior do que aquilo que você pensa que ela vai te oferecer. Então, é esse o meu exemplo, né? Então, essa semana passada eu fiquei pensando muito nisso. Falei, puxa vida, eu nunca podia imaginar que eu ia estar dentro da Toyota ensinando filosofia Lean. É tão esquisito como alimentar um porco com bacon, né? Porque você está dentro da Toyota, falando de Lean, e o pessoal tomando nota, escutando. Eu estava falando sobre comunicação visual, paredes Makigami. E no outro dia a gente foi discutir Roshin Planning, que é uma filosofia de planejamento dentro da Airbus, onde eu fui compartilhar o meu conhecimento do uso de Roshin Planning em organizações ou em projetos.
E o pessoal falou, meu, a Airbus começou a usar Routine Planning, se não me engano, há 3 anos atrás. Quando eu apresentei a minha documentação vinha desde 2005. Ele falou, cara, você está fazendo isso há 12 anos. Pô, qual que é a sua experiência? O que funciona, o que não funciona? Tanto que a Airbus, ela tem a intenção de fazer um treinamento junto com o meu treinamento. Podemos criar uma estratégia onde o pessoal pega o seu treinamento e pega o nosso treinamento e a gente adiciona mais valor para ambos, né? Para você, para nós e para quem está tendo treinamento. Se um dia o cara... Eu nunca saberia nem pedir isso, porque eu não tinha capacidade de me projetar naquela posição, né? Por isso que eu falo, é muito interessante você mudar o seu approach, mudar a sua mentalidade para enfocar no seu crescimento pessoal e na sua influência positiva nos que estão à sua volta e deixar que a vida te ofereça as oportunidades, porque as oportunidades que a vida tem te oferecer são muito melhores daquelas que você pensa que são as ideais para você. É uma coisa muito interessante isso, né? Quando você tenta olhar isso daqui para o futuro, você fala, pô, como é que vai ser meu futuro se eu enfocar no meu crescimento pessoal? Você não sabe. E é essa insegurança que as pessoas têm que fazem elas entender que o conhecimento do futuro é através de uma conquista material de alguma coisa ou de uma posição. Mas quando você olha esse tipo de filosofia de você procurar o seu desenvolvimento pessoal, a sua influência e deixar a vida te oferecer, quando eu olho hoje o que a vida me ofereceu e eu volto para o passado olhando as coisas que eu fiz, tem muita coerência, né? Então é muito estranho e é difícil pedir para as pessoas mudarem, porque a prova disso vai estar somente quando você chegar no futuro e olhar para o passado. Você nunca vai conseguir a prova desse olhando do presente para o futuro ou do passado para o futuro. Do passado para o futuro ela é totalmente incoerente, ou do passado para o presente. Mas quando você vai do presente para o passado, ela makes sense, ela é muito coerente. Então é uma coisa que eu queria que vocês refletissem, que eu acho bacana, que é uma coisa que eu uso e que funciona para mim, que eu sou a prova viva de que isso é verdade, ok? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite.